Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Independentemente do momento que vocês estejam nos vendo, somos a Ciclo BPO e estamos em mais um episódio da CicloCast. Eu, Misael Cabral, Rodrigo Aquino e o Wilk vamos agora trocar uma ideia sobre finanças, negócios, mas o tema de hoje é Despesa. despesa. Acompanhamento de despesa. Monitoramento. Vamos lá! A gente vai tocar na ferida, né, de muita gente, então, inclusive nas nossas. Com certeza. Acho que isso aí é um pressuposto ao qual a gente deve. Dizem, né? Dizem que custo é feito unha, né? Despesas são Tem que feito estar unha. Tem que sempre tá... cortando. Verdade. Fato. Então, pensando nessa perspectiva, pra vocês, como é que a gente inicia essa introdução aí, nesse sentimento? Cara, antes de mais nada, seguindo você, bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que você está nos acompanhando. Fazer um ênfase aqui, deixar aqui os parabéns ao nosso ilustre amigo Misa, que ontem completou aí seus... 25 anos. Mentira. Pensei O que era cara, olha, 24. presta atenção. Esse cara aqui, ele jogou bola com o Luca Pacioli. Daí você Eu pensei que ele tinha 24. Foi eu, Mas que, só se for. foi eu que tirei a foto de Albert Einstein quando Não ele veio ao Rio foi. de Janeiro. Na Ele praia. jogou bola com o Luca Pacioli e debateu com ele as partidas dobradas. dobradas. Dá pra você. Olha, brincadeiras à parte. É muito bom estar aqui novamente ao lado de vocês para poder debater e construir aí conhecimentos para esse pessoal aí, para que nós possamos alavancar tudo juntos. Tema de hoje pertinente e muito apropriado. Despesa, custo, como manter o nivelamento, como manter o acompanhamento, como você tem acesso a esses relatórios, como você pode comparar, porque o custo ele pode ser o limiar ali para você conseguir aumentar o seu lucro, tá? Muitas vezes você não consegue aumentar, talvez a receita, mas consegue trabalhar com questão de acompanhamento de despesa e é fantástico. Vamos lá, vamos levantar a bola para a gente avançar aí. Show de bola. Bora começar, Misa. Estou no seu aguardo. Bom dia também, pessoal. Boa tarde e boa noite. É pra pegar, né? A pegar. E você, Misa, pode iniciar suas explicações sobre o tema de hoje. Cara, Ei, deixa eu só dar uma pausa aqui. Assim, tem que se registrar isso, segundo podcast. Cara, o que tem de cafeína nessa mesa é pra matar o indivíduo, porque você vê, ó. Taurina no sangue. Cafeína. Não sei porquê, mas eu acho apropriado, né? Eu acho que Por quê? falar de finanças, a gente tem que ter cafeína. Eu acho que o dinheiro, ele faz com que a gente mexa nos nervos, né? Então, nada mais do que um café pra deixar a gente ligado e esperto. Então, finanças é esperteza. Tem que ter um dedinho de leveza, mas a gente tem que estar esperto. Cara, nesse sentido de entender... Aí quando a gente fala, né, custos, despesas, muita gente pensa que é só sobre pagar conta, né? É só sobre a gente ter uma planilha, né, mostrando do que tá pago, ou um software mostrando que tá pago. Eu acho que vai além. Eu acho que a gente precisa ter a percepção de que deve ser acompanhado. Eu devo acompanhar essa evolução. Por exemplo, se eu tenho aí uma despesa que ela, sei lá, energia elétrica. Então, tipo, ela começa, eu tenho um histórico dos últimos 36 meses. Ela começou com R$ 200, ela tá com R$ 2.000. Então, algo aconteceu. E o que explicar essa evolução dessa despesa? E as pessoas, elas não estão fazendo essa análise crítica para entender o porquê houve essa evolução. Então, quando você consegue ter essa percepção do que é essa evolução de despesa e acompanhar os fatos, talvez você não esteja pagando mais caro. Por quê? Porque houve alguma evolução que justifica a tal despesa. Mas o grande problema está em a despesa aumentou, mas não houve evolução do negócio. Então, eu acho que um dos X da questão, no meu ponto de vista, para relacionar a custos e despesas, pensando só na parte financeira, é a gente identificar e ter uma linha cronológica, onde a gente consiga ver o ponto A, uma ponto de partida, até o ponto Z, onde a gente analise fatos a fatos. E a gente consiga ter essa percepção aí de evolução, seja da despesa, seja do negócio. E ter uma linha ali ó, que anda paralela.
limiar. No nosso dia a dia, das nossas profissões, eu acho que vocês... Eu acho não, tenho certeza que vocês sabem convir comigo. Em cada consultoria com o cliente, cada acompanhamento, nós temos que separar duas questões, e isso é muito evidente. Os clientes focam muito nos números positivos, na receita, e como vender, e só vê o número da receita ali, bonitinho. E não foca, você vê no dia a dia, e não dá devida atenção nas despesas. Sim. E quando você passa a acompanhar e a mostrar, muito tempo tem até susto. Mas porque isso tudo, muitas vezes o cara tá lá no dia a dia, pagando, não se atenta, porque é um hábito do empresário, do brasileiro, não se atentar aos custos, à saída, só se atentar à entrada, aos bônus. Então, se divide esse perfil e se levar ao contribuinte, ao empresário, ao empreendedor, a necessidade de olhar as despesas com atenção. Toda despesa dá para ser reduzida. Tá? Algumas talvez você vai ter que incrementar, aumentar para causar um reflexo nas vendas. Mas você tem que ter em mente a necessidade de acompanhar as despesas. A gente vai debater muito aqui sobre diversas despesas aqui, diversas rúbricas, mas a necessidade do acompanhamento é primordial, tão quanto o acompanhamento das receitas. O que você acha, Yuki? Mas Cara, só interrompendo, rapidinho, vai, cara. Eu fico até emocionado em estar aqui, o cara vai tratar de um lugar, ele traz lá rúbricas. Então, tipo, eu me sinto... Eu tô no lugar certo. Eu tô no lugar certo. Obrigado, professor. Assista. Eu tenho um colaborador meu que foi ex-aluno seu. Dois, na verdade. Falou bem de mim. Falou bem. Que bom. Quem foi? Ih, são bons profissionais. Que ótimo. Fernando Renê e João Marcos. Foram No grau técnico. No grau técnico. De Marcos eu me lembro muito bem. Do René também. São muito bons. Estão lá São comigo. bons. que ele também é um bom professor. É um bom professor. Falaram bem. Tenho Tô certeza. aprendendo, né, aqui. Sim, qual era o tema mesmo? A necessidade de acompanhamento das despesas. Era só uma brincadeira, tá? Mas vamos lá. Cara, eu tenho uma perspectiva muito bacana sobre isso, né? Porque a ideia do momento nada acontece antes da venda, né? Robson Cavalcante. Esse É. cara é aluno. Mas tudo acontece antes, depois. Fica. Tudo Sim. acontece antes e depois da venda, no momento, no frete. E Eu não sei você, mas quando eu escutei essa frase de Robson, eu lembro como se fosse hoje. Eu num bate-papo com o Robson, ele falou essa frase. Não sei nem se é dele de fato, mas se for dele ou se Parabéns, não for. né? Mas quando ele disse, minha cabeça fez assim, Wilk. Abriu. Foi a sacada. Foi. Não, e tipo, Uma valeu. sacada paga tudo. Eu agradeci a Deus naquele momento de estar ali com ele. Porque eu tava, em determinado momento, preso. Mas quando eu vi isso, e toda vez que o Wick traz essa frase, eu lembro dele. É como se ele tivesse aqui sentado. Cara, nada acontece antes de uma venda. Então, pô, velho, é massa demais. E eu penso muito nisso, né? Porque assim, eu tava até tendo isso é um fato real que ocorreu nesses dias. O cliente compra uma mercadoria e ele paga R$2.000 de frete. Ele deu uma média de 10 viagens. Quer dizer, ele pagou 20 mil de frete. E ele tem que embutir todo esse custo no produto. Sim. Isso já trazendo para uma perspectiva mais agressiva, né? O cara botou lá 20 mil de custo no mês só de frete. Aí eu cheguei para ele e disse, cara, tu tem caixa? Tenho. E por que tu não já comprou o teu caminhão? Que tu vai reduzir o teu custo e tu vai ter um bem imobilizado teu próprio. Ele disse, eu nunca tinha pensado nisso. Foi lá, fez as contas, tudo certinho. Vai dar para comprar o caminhão. O custo do combustível dele não vai chegar a 10 mil mês. E o colaborador? O colaborador dele, você vai gastar uma média de 4 mil com o colaborador. Ah, vai ter a depreciação? Vai ter a depreciação. Sim. O veículo E o ele tempo? não anda sozinho. O tempo que ele vai ter também de autonomia aí, que ele vai Isso. mandar de acordo com a demanda dele. Ele esperava 2, 3 dias para receber a mercadoria, agora ele pode buscar todo dia se ele quiser. E aí? Sensacional. Então, quer dizer, isso é uma perspectiva de você analisar melhor o grau de investimento, quanto ele pode investir realmente e quanto isso pode comprometer o fluxo de caixa do cara. Sim. No momento dele, ele disse que não compromete, ele analisou os números, tem clareza dos dados, ele sabe que não vai comprometer o fluxo de caixa e ele consegue executar realmente a compra de um veículo de mais de 1 milhão, que compõe agora o ativo dele, e está deixando de sangrar o caixa dele com 20 mil todo mês de despesa. Entendi. Mas esse caminhão, no caso, ele vai ser financiado. Ele vai financiar? Não, ele comprou à vista. À vista. Ele Tem tem pessoas caixa que têm O cara dinheiro. tinha bala, né? Tem pessoas que têm dinheiro no Brasil. Tem miséria. capital. Diferentemente de mim, né? Que tem E de mim também, miséria. a sobrevivência. Né? Sabe o que é interessante? Você tocou num assunto bem delicado que vai chamar bastante atenção no que eu vou entrar agora.
Muitas vezes se tem a ilusão de que comprar uma mercadoria fora do estado, olhando unicamente pelo preço, está sendo um bom negócio. Quando você vai para a prática, Lá nem vem- sempre isso lá vem, ocorre. Lá vem o contador. Você chega lá, mercadoria em São Paulo está mais barata. Aí vai todo mundo compra em São Paulo, nada contra o estado. Porque quando a gente fala em preço final, é quando você bota o ICMS fronteira, o custo do frete, essa mercadoria chega aqui, às vezes, mais caro que quem está fomentando no próprio estado. Então é interessante, volto a repetir, você nunca olhar só para a questão da receita, a questão do preço final, e sim dos custos e despesas embutidas. É porque, no caso, trazendo essa perspectiva, por que eu perguntei se o carro tem sido financiado? Porque a depender do caso, às vezes é mais vantagem. Inclusive, você financiar. Se você não tiver caixa disponível no momento, você financiar e você tá ali fazendo algo que é seu. Por quê? Porque, por exemplo, eu compro o caminhão, ele é financiado, ele tem uma parcela aí de, sei lá, 5 mil reais, não sei. Tô pagando uma parcelinha de 5 mil reais desse caminhão, dei uma parte de dinheiro e financiei o resto. Esses 5 mil reais, eu vou ter o caminhão dentro de casa, eu tenho minha própria equipe, eu consigo ir buscar minha mercadoria, como o Wilco falou aí, imediato. Então, o que é que eu posso oferecer ao meu cliente? A entrega mais rápida do mercado. Então, o que é que acontece? Eu trabalhei em uma empresa de alimentos aqui em Caruaru e o dono ele tinha uma frota de mais de 60 baús. E ele se gabava. Ele olhava para a grande concorrente dele que tem mercado, o capital aberto no mercado. Ele fazia: eu não tenho medo nenhum de fulano de tal. Do grupo fulano, não é nem fulano de tal empresa, é o grupo fulano de tal. Eu não tenho medo do grupo fulano de tal. A minha empresa é a mais competitiva do Nordeste. Eu tenho a entrega mais rápida do Nordeste. Então, quando eu trouxe essa perspectiva aí do cara comprar o próprio caminhão, buscar na hora que quiser, voltar na hora que quiser, ter o produto mais rápido, ele ganha uma competitividade. E o que a gente identificou aí foi uma inversão de custos, onde ele, ao invés de deixar de ter um custo que vai ser diretamente afetando diretamente o produto, ele teve um custo de crescimento de patrimônio, independentemente de depreciação do valor do mercado, mas ele aumentou o patrimônio dele e ele conseguiu ser mais competitivo. Alama com receita. Então ele fez uma alavancagem. No momento que ele trouxe essa perspectiva de alavancagem, o negócio dele se posiciona de uma forma que, se ele quiser, a entrega mais rápida do mercado. Sou a empresa que tem a melhor logística do mercado. Melhor logística de Pernambuco. Melhor logística do Nordeste. Vamos começar dentro para fora. Se for da cidade de Caruaru, melhor logística de Caruaru, melhor logística do Agreste, melhor logística de Pernambuco, melhor logística do Nordeste. Isso, Cada caso é um caso também, cada né? caso é um caso. De repente, talvez não seja... Sim. Esse exemplo que você deu, que foi muito bem aqui, talvez não se replique para todos. Para todos, exato. Tem outras questões. Compensa simplesmente comprar o caminhão, de repente, ali, depende do regime dele, se abre outra empresa como uma transportadora. Tem tudo, a gente está falando aqui em forma ampla, genérica. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Lembrando, eu tava falando na live ontem com um amigão, com o João Paulo. Eu disse, cara, não dá para comparar a jornada. Então, empreendedor, cada um com sua jornada. Não se frustre porque se você ainda não tem condição de comprar um caminhão, por Exato, exemplo, pague o frete, faça uma boa gestão financeira, financie um caminhão, caso você dá no seu orçamento. Você acha que você vai aumentar a competitividade? Faça algumas perguntas. Eu posso? Eu devo? Eu preciso? Exatamente. Então, é sobre isso. Eu também tenho essa ideia, Misa, de quando o cara às vezes quer se frustrar porque o cara tem. Ah, fulano tem. Aí eu também vou ter um. Acompanhar a jornada. Cara, não. Não vai nessa não, que tu quebra. Feito o Rodrigo mesmo falou. O cara lá é do lucro real, ele comprou o caminhão. Tá, vamos colocar a depreciação. E aí? Quanto esse cara vai ter de desconto no imposto nos próximos 48 meses de RCSL? PIS e COFINS. Então quer dizer, quanto o cara economiza na jornada? Às vezes é bom ter a transportadora. Então quer dizer, vai ter um circuito ali que o cara vai ter que sentar com a contabilidade e montar um planejamento estratégico. Não dá para você também... aqui é um bate-papo onde a gente vai trazer situações. Agora não dá pra gente ser mais abrangente porque o cara tem contabilidade, o cara tem a ideia e às vezes... Eu pego muito isso, né? Às vezes o cara tem a ideia e não tem o dinheiro.
Às vezes o cara tem Eu- o dinheiro e eu- não tem a ideia. Eu tenho sempre as ideias. Eu sou o cara das ideias também. Eu sempre tô andando com as ideias. O pessoal chora. Agora, essa galera chora. Olha, Antes de tudo, somos contadores. Contadores antes de tudo. Contadores antes de tudo. Professor antes de tudo, Quirino, nos contadores. ajude, De qual novo, é a professor. frase? deixa eu levantar a bola aqui agora para você, Misael. Nesse contexto de acompanhamento das despesas, nesse ponto, o que a Ciclo BPO pode ajudar quem está nos assistindo? Quais seriam os relatórios e como seria a orientação e suporte que poderia esperar aí da Ciclo? Então, a Ciclo BPO, ela surgiu de uma fome de mercado que a gente sentia em perceber que muitos empresários, seja de pequeno, médio ou até grande porte, têm uma necessidade incrível de ter uma gestão, não é nem boa, é uma gestão eficaz, uma gestão eficiente de dados financeiros e esses dados de formas segregadas. Então a Ciclo, ela tem a perspectiva de pegar, por exemplo, eu sou um escritório da advocacia onde eu tenho 12 advogados associados, cara, são 12 donos, 12 associados, 12 advogados associados, onde cada um tem ali sua perspectiva de gasto de marketing, perspectiva de gastos de captação de novos clientes, perspectiva de gasto com secretárias, com gastos bancários. Então, quando a Ciclo apresenta-se, a Ciclo diz, vamos fazer com que você tenha uma gestão eficaz, eficiente, onde todos os associados vão ver o ingresso de receita de honorários advocatícios, seja ele de instância direta ou indireta, e proporcional ao grau do percentual do associado, vai ser destinado lucro e conforme for determinado o contrato, o prolabore. E trazer de forma segregada lá as despesas. Para vocês terem ideia, eu comecei a acompanhar um grupo de advogados e é algo que a gente está trabalhando dentro da Ciclo e eu vi que os advogados, a gente fatura 300k mês. Tá, beleza. O negócio tá bom, tá, mas quando a gente vai olhar para as despesas, os caras gastam 320k. Não tá Então, tão bom, né? O negócio não tá tão bom. E a gente precisa descobrir qual é o problema. E eu já comecei a descobrir. Participação nos lucros e resultados de forma desacentuada. Não respeitando o capital. E tipo, tira tanto esse mês tu, tira tanto... Aleatório. Isso cria uma crise dentro do negócio. Então, é preciso... Isso aí com 12 advogados associados. E se a gente pega... Tem escritório de advocacia que tem 50 associados. Então, é preciso... E cada desse sócio, cada associado, ele precisa entender da gestão. Ele precisa que um gestor financeiro apresente. Então, a Ciclo tem uma proposta de entregar dados verídicos. A gente não vai fazer mágica. Tem gente que... Pessoal, bota na cabeça. BPO financeiro não é mágica, não é... Sei lá, qualquer coisa. Alquimia, né? Não é alquimia. BPO financeiro é relação... Primeiro, gestão. Segundo, a gente ter mapeamento das despesas. Mapeamento das despesas provisionados por no mínimo aí 1 ano. Eu vejo alguns caras no mercado que estão provisionando 36 meses. E eu discordo. Porque o mercado ele tá tão cíclico que se a gente... Ciclo. Se a gente fizer uma análise trimestral, a gente já tem resultados diferentes em relação ao trimestre anterior. Então, eu ainda sugiro 12 meses. A gente faz um projeto de 12 meses, vai acompanhando as despesas, acompanha a projeção, acompanha o que está sendo executado, está entregando o resultado previsto? Não. Precisa melhorar em quê? É isso que a Ciclo vai entregar. E assim, o empresário que estiver disposto a participar de um projeto de BPO financeiro, ele vai ter que pagar o preço. E muita gente pensa que o preço é dinheiro. E o preço não é dinheiro. Ontem eu fiz 31 anos e eu optei em ficar, eu tive meus trabalhos, ontem meus afazeres, inclusive fiz uma live, mas eu optei em ficar com minha esposa e meu filho. Eu ganhei um bolinho no escritório da equipe. Eu disse, eu não vou comprar outro, vou fazer o parabéns com esse bolinho mesmo. Não, também. Custo. Mas aí, a alegria do meu filho cantar parabéns junto comigo.
Então, tipo, eu não... Pra isso não tem preço. Não tem Pra preço. todas as outras tem Mastercard. E aí, Black Infinity, né? Então, é sobre entender. E eu paguei um preço por isso. Então, o preço que eu paguei, o empresário também tem que entender. Ele vai ter que pagar um preço. Ele vai ter que optar. Ele vai tomar uma decisão. Porque vocês já viram, alguma vez, vocês são contadores, né? Além de tudo. Você chegar no cliente e dizer, ó, tua situação é essa. O cara, você leva a situação sabendo que é tenebrosa. Eu tô até com o caso de um cliente aqui que eu levei uma situação tenebrosa. Eu disse, ó, tua empresa tá assim. Ele disse, poxa, velho, eu pagava tão barato a minha contadora, ela nunca me avisou, não sei o quê. Aí eu disse, contador... como foi? É uma frase do professor Ricardo Santos. Contabilidade cara é contabilidade ruim. Se você paga R$1 uma contabilidade ruim, já tá sendo cara. Então, tipo, é sobre você entender. Então, quando você leva essa situação. E a gente que vem com esse projeto de gestão financeira através da Ciclo BPO, a gente sabe que a gente vai chegar com situações horríveis para alguns clientes. Ó, tá aqui o problema. Tem cara que vai, não quero ver isso não. Vocês já passaram por isso? Ei, nem corra, venha cá. Agora é sua vez. Tem medo. A verdade, normalmente, às vezes dá medo, né, no início. Eu vou trazer outro caso complementando o que Misael tem dito aqui. A necessidade de você ver os números em todos os segmentos. Muita gente acha que eu tenho um segmento mais confortável, mais tranquilo, história de advocacia, pode-se pensar dessa forma, onde os caras estão distribuindo mais lucro quando não tem lucro. Sim. Né? Não está nem seguindo o conceito básico de lucro. Receita menos despesa. Então, aí, basicamente, apurado está sendo distribuído, que é um erro comum. Veja, escola, quem está no ramo de educação, é impressionante. O gráfico da educação é o seguinte, ó, ele começou o ano de fevereiro a outubro, ele despenca e depois sobe. Esse período que ele despecou, de março a setembro, outubro ali, esse período o pessoal praticamente trabalha no vermelho, trabalha no capital de giro, porque a entrada de mensalidade não está ultrapassando nem as despesas básicas. Ou seja, escola, normalmente, eles tendem a recorrer a capital de terceiros nesse período. Por mais que outubro, novembro, dezembro ele suba, tá? Mas você passou ali 7, 8 meses numa extrema baixa devido à inadimplência. Depende muito também da cidade. E o que é que o movimento de mercado? Isso eu sou fã. O mercado ele tem de se adaptar. Grandes editoras, por meio de fusões e corporações, agora são financeiras. E elas estão comprando a carteira das escolas. Onde basicamente é o seguinte, ó, tua receita, teus contratos, eu vou te pagar dia 5, independente da inadimplência. E eles vão ficar com a responsabilidade da cobrança. Isso eles estão cobrando em média aí de 5, 7, 8%, depende da negociação. Uma factory gourmet. No ramo de educação, entendeu? Ou seja, os caras se uniram, grandes editoras, se uniram a grandes grupos econômicos, Sim, estão praticamente financiando o capital de giro das escolas. E a demanda está altíssima, eu digo isso lá pelo próprio escritório. Mas você tem que analisar até que ponto compensa você fazer esse tipo de transação, de você vender sua carteira para uma financeira, que não deixa de ser financeira, a um custo de X, quando você pode pegar esse valor em um financiamento bancário. Talvez seja uma solução viável, mas talvez não. Aí cabe o principal, a análise financeira dessa situação. Bato sempre na tecla. Se precisa-se ver os números e se projetar. E é nisso daí que a Ciclo pode te ajudar. Exato. Agora tu imagina, Rodrigo, tu pega nessa perspectiva, o cara foi lá, fez o financiamento, né? Entregou a carteira dele para um terceiro, só que sem análise prévia. Ele só sabia que estava no vermelho, e aí? Porque a conta dele estava negativa. Sim. E a gente sabe que nem toda escola está num momento tão bom, né, com uma quantidade grande de alunos. E também a gente sabe que tem escolas menores, né? Nosso Brasil é recheado de pequenas e médias empresas, né? Sim. E inclusive pro ramo da educação. Então, quer dizer, quando você, gestor, enquanto gestor da escola, está ali com a clareza dos dados, com os números detalhados, sabendo qual o período que você tem uma baixa inadimplência, né? E sabendo o momento que você está com uma inadimplência muito alta, e pesquisando no mercado junto a algumas instituições financeiras para saber qual é a melhor e não entregar logo de cara a só uma instituição financeira, você pode até ter um ganho financeiro muito bom, né? Tremendo. E o que me preocupa é isso, porque veja, do jeito que essas editoras financeiras estão abordando as escolas, se você chegar para um empreendedor que não tem a devida orientação e dizer, olha, tua carteira
de recebíveis, dia 5 tá na tua conta. Cara, isso vai brilhar os olhos do empresário ali de imediato, porque ele tá acostumado a estar no ciclo de inadimplência muito alto, se ferrando muitas vezes com juros de banco, achando que o juros está muito alto, acaba fechando um negócio desse, tá? Acaba piorando a sua situação. Então, a preocupação de análise financeira, de acompanhamento de custo é justamente isso. É trazer a óptica da necessidade desse acompanhamento para junto do teu cliente, para muitas vezes não cair numa armadilha ou entrar, não estou dizendo que é o caso desse específico, mas analisar junto a essa proposta se compensa ou se não compensa para determinado segmento, para determinado cliente. É porque cada caso é um caso, né? É feito que você trouxe desde o começo. Cada caso é um caso. Para você ter ideia, eu dei uma consultoria a um cliente e quando eu comecei a levantar os dados, eu comecei fazendo exatamente isso, a gestão financeira. Eu peguei todos os extratos. Uma coisa que eu percebi, o contador lá sofria demais. Eu entrei como consultor financeiro. Então, o contador, eu comecei com contato com o contador, um cara muito bom, inclusive, um contador muito bom mesmo. Um cara que entende muito da técnica contábil. Cara, ele fala de um balanço patrimonial, meu amigo, como se ele estivesse falando, sei lá, dos halls da casa dele. É um cara muito bom, muito técnico. E a gente começou em contato e ele, com muita dificuldade, em identificar informações no extrato bancário. Então, hoje a gente sabe que 90% das finanças de uma empresa ela passa por dentro da conta bancária, principalmente se for uma empresa de médio para grande porte. E quando a gente começou a fazer essa análise, a gente foi trabalhar extratos. Eu quero extratos. Quantas contas tem? Quantas contas bancárias a empresa tem? Tem 10? Tá, eu quero mensal o extrato de cada uma detalhado. Se saiu R$1, eu quero saber o que foi. Se entrou R$1, eu quero saber o que foi. E a gente começou a fazer um trabalho. E o CEO, eu vou assim dizer, o CEO chegou para mim e fez: Misael, em X dia você vai fazer uma apresentação para mim, para minha família, para meus gestores. Isso foi em meados de 2020. Mesmo naquela situação mais crítica da pandemia. Foi naquele miolozinho lá em 2020, mais ou menos em junho. E aí eu tinha um cara que era meu sócio à época, muito bom na parte de gestão financeira, e a gente começou a esmiuçar. E, cara, a gente trabalhava em casa, na minha casa, a gente foi pra minha casa e, tipo, virava noite detalhando esses extratos. E a gente chegou, fez um levantamento dos últimos 12 meses e começou a fazer uma projeção. Chegou um momento que a gente olhou um pro outro assim e eu fiz: cara, o problema da empresa é o dono. O dono e a família. E aí o cara que trabalhava comigo olhou pra mim e fez: ô, Misael, como é que tu vai dizer isso aos caras? Eu digo: eu vou dizer, pô. Eu não sou amigo deles. Eu sou consultor. E quando chegou na reunião, lembro como se fosse hoje, uma mesa assim, a gente tudinho sentado. Quando eu conectei meu notebook, aí eu comecei mostrando o gráfico. No tempo eu usava no Conte. Eu tinha uma parceria e tal. Nada. Aí eu, quando eu conto lá, esse gráfico aqui, tá, o caixa tá em dinheiro, tá não sei o que. Aí eu comecei a detalhar através de relatório, aí cheguei na parte dos gastos. Quando chegou nos gastos, cara, foi lindo. Porque hoje eu sou um cara mais good vibes. Mas na época eu tava bem pesadão, bem pesado. Eu olhei assim e disse: cara, sabe qual é o problema da tua empresa? Ele disse: o quê? Eu digo: você. Afaste-se das atividades que sua empresa vai prosperar. Contrate um bom gestor para assumir toda a operação do negócio. Acompanhe resultados, feito esse que eu estou lhe apresentando aqui, e o seu negócio vai crescer de forma absurda. Se o senhor e sua família continuar dentro do negócio, sua empresa vai fechar. Moral da história: rescindiram um contrato comigo com alguns meses. Eu continuei segurando essa situação. O problema da empresa é você e sua família. O problema da sua empresa é você e sua família. Rescindiram meu contrato com 6 meses. Todas as unidades deles fecharam. O problema era quem, Zé? O problema era o dono e a família. Então, mais uma vez a gente traz a perspectiva. Você estava certo. Missão cumprida. Exatamente. E eu vou querer um café, claro. E eu fiquei com esse sentimento de missão cumprida. Hoje eu já tenho 2020 pra cá, eu amadureci bastante, conheci vocês, inclusive. Eu me tornei um cara mais good vibes. Hoje eu não diria da forma que eu falei, mas eu continuaria insistindo que o problema da empresa era eles. E eu acertei na mosca. A Isso família. Tá lá a prova. Tá a prova. Números. Eu tenho salvo todos os relatórios, tudo. A reunião eu tenho gravada. Porque se um dia eles me processarem, que eles gostam de processar,
Eu tenho prova. Tu vai chamar atenção agora, pô. Eu tenho prova. Ó, não me processem. Eu amo vocês. Me contrate. Rodrigo, eu sei que tu tá aí fazendo um cafezinho. Eu vou fazer uma pergunta para Rodrigo, Um abraço. que eu gosto muito dessa perspectiva de Rodrigo, que o Rodrigo é um cara muito centrado. Sim. E essa pergunta ela vai Ele não tem direto ao idade, coração dele. ele não tem idade pra isso, mas é o nosso paizão, né? É, Faça isso, não acabou comigo. ele é um jovem senhor. É um jovem senhor. Rodrigo, a gente tá no cenário agora, né? Agora final de julho para agosto. Mais de 1 milhão, pega só o número, mais de 1 milhão de empresas recebendo notificações de exclusão do Simples Nacional. Ui. Certo? No teu ponto de vista, o que falta para essas empresas? É uma boa gestão financeira, uma boa ciclo BPO na sua vida. E aí, o que é que me diz pra gente tocar o coração desse povo? Eu não vou dizer que... Peraí. Fale, vá. Ringas, bota uma música aí. Uma música tipo... Pra tocar o coração das pessoas. Tocar o coração desses 1 milhão de pequenos e médios empresários. Eu não vou falar que todas faltam os dois. Gestão financeira, gestão administrativa e acompanhamento. Mas uma grande parte poderia ter sido evitado com uma boa gestão. Certo? Porque assim, princípios básicos. Você com devido acompanhamento, naquela época, você teria conseguido, de repente, um capital de giro para um financiamento do imposto desse atrasado. Você conseguiria um parcelamento no próprio Simples Nacional, que evitaria o termo de exclusão. Então, resumindo, gestão. Veja, desculpa te interromper, mas eu já fico doente quando... É uma alternativa, mas quando o cara pegar um crédito para pagar imposto, né? É uma viu que o negócio, alternativa. a gente já viu que o negócio já tá... tá difícil. Né? Mas assim, o seu negócio pode estar na pior situação. Mas nada ao ponto de não tentar reverter. Sim. Pior que esteja o seu comércio, o seu negócio, você pode ter alternativas. Eu sou contra. Inclusive, meu sócio vai estar assistindo e ele deve estar se roendo por isso. Porque ele é muito contra você financiamento bancário para capitalizar a empresa. Mas eu sempre digo, tem que ser visto a perspectiva dos juros que está sendo embutido e a necessidade da empresa. Eu não sou 100% contra, sou bem sincero. Depende muito da circunstância do momento. Chega um momento, velho, na pandemia se passou muito isso, do cara olhar para um lado, olhar para o outro e dar o desespero. Zero alternativa. Principalmente de serviço. Teve segmentos na pandemia, olha, que deslanchou. Comércio, determinados segmentos. Mas em alguns segmentos, era de fazer... Nem tanto, tá? Eu sou contador, posso dizer que nem tanto. Mas, olha... Serviço de educação era de fazer pena. Serviço educacional era de fazer pena. Então, é contra financiamento? Seja. Mas veja a perspectiva. Volto na sua pergunta. Esses 1 milhão de contribuintes que estão ali com notificação de exclusão. O que faltou? 80% faltou gestão, tenho certeza. Do empreendedor, do contador, tá? Mas faltou gestão, porque teria como se ver meios para evitar o termo de exclusão. Concorda? Sempre cai no colo da gente, né? Rapaz. E, inclusive agora... triste. Não, mas aí ele não bateu agora. Eu faço A criatura e o criador. Eu faço a devida... E eu sei que eu vou ser apedrejado. Mas tenho certeza que também, em muitos casos, ó, já jogou a primeira pedra. Faltou um pouco de gestão do contador. Veja, estou dizendo que foi 100% do contador. Não foi. Mas, de repente, você como contador fez ali, olha, vai sair termo de exclusão agora em agosto. Vamos fazer um parcelamento? Sim. Tá? Será que teu contador fez isso? Sinais, Estou né? aqui para apontar. Vamos que esperar foi o chegar, contador. vamos esperar chegar o termo. Quando chegar o termo, nós temos 30 dias. Aí depois de 30 dias... Tem janeiro acaba se mata. Aí se der tudo errado em janeiro, nós vai de novo. E cada caso é um caso. Vocês vão até querer me esgoelar agora, né? Pegou ele, foi pra essa vertente, aí eu vou entrar nela agora. Cliente meu, muito bom, mas que fez um alto investimento, feito a questão do caminhão, ele fez um alto investimento e tá passando por uma dificuldade. Ele olhou pra mim e falou, Misael, eu tô adimplente do Simples até julho. O meu Simples hoje tá dando na casa de 17 mil reais. Eu vou parar de pagar o Simples e em janeiro eu regularizo tudo. Consigo, porque eu vou dar prioridade a pagar o 10º. Eu digo, véi, entre imposto e o 10º, pague o 10º. O imposto, a gente tem a janela em janeiro. Agora você precisa
ser bem honesto comigo. Você realmente vai estar disposto a resolver isso em janeiro? Ele, vou sim. Então tá bom. Então, a gente registrou via e-mail, aquela coisa toda pra ficar tudo organizado. Mas e e aí, Misa? ele... Você fez o acompanhamento. Ele Sim, lhe sim. consultou e você deu a orientação devida na perspectiva. E a maturidade do cara, né? chegar. A maturidade empresarial do empresário, ele olhar assim pro contador e dizer, ó, seguinte, eu não consigo pagar um imposto desses meses porque eu vou dar prioridade ao meu 10º. Eu não consegui fazer uma reserva para o 10º, então eu vou dar prioridade ao meu 10º. Cara, tem horas que eu paro assim, quando esse cliente fala comigo, eu digo, putz, que maturidade esse cara tem. Tá em outro nível aí. Ele tá em outro nível, é outro jogo. Ele tem gestão. Eu não tô Muita. dizendo que ele é um gestor Sim. nato, mas ele tem processo de gestão. Justamente, olha, eu acho tão, como é que eu posso dizer, tão bacana a parte de um cliente quando ele liga pro escritório e diz, olha, não consigo pagar todos os meus impostos esse mês. Qual eu dou prioridade? Na minha cabeça eu tenho algo muito certo, INSS. INSS para mim é prioridade. FGTS também. Mas o INSS, ele gera uma característica de apropriação indébita a partir do momento Sim. que o empresário não faz o pagamento, que ele descontou da folha E da o galera. FGTS pode ocasionar indireta. revisão indireta. É um Então, risco. assim, se for para dar graus de prioridade, você vai ter INSS, E FGTS. FGTS, depois você vem Simples Nacional e até o Estado. Mas, assim, eu acho a maturidade do cliente, e fica a dica também aí. Vai ter meses que você não vai ter o recurso para Sim. financiar sua empresa ali 100%. E Liga tá pro contador, tudo- e tá pede tudo orientação. bem. E tá tudo bem, é normal. Você chega no final do mês, muitas vezes não tem o dia da fatura do cartão ali. Não, então. não vamos romantizar, né? Não vamos Empreender deixar no ser Brasil. normal, né? Empreender no Brasil é uma loucura, pô. Rodrigo, na minha vida nunca chegou esse momento ainda, Rodrigo, de atrasar a fatura do cartão. Até porque tem um débito automático, tem um negócio chamado cheque especial lá, né? Não atrasa, tá? Acumula com outro. Veja, eu escutei algo de um cliente meu. Esse cara é cliente meu há muitos anos. Ele tem uma metalúrgica. Ele já é um senhor. E ele disse uma coisa que marcou muito e faz sentido na vida de todo empreendedor. Ele disse, Rodrigo, administrar sobra é muito bom. Mas administrar falta é horrível. Por quê? Tem meses que você administra falta. Falta dinheiro, então você vai fazer o quê? Eu vou cortar essa despesa, entendeu? Cortar essa. Não vou pagar essa. Aí é que está a importância do acompanhamento. É aí o segredo. Tanto o teu contador, tanto a tua consultoria de BPO vai chegar nesse ponto. E vou só pegar um gancho agora, nisso que você falou, Rodrigo. Além do acompanhamento, eu vejo muitos empresários cometendo um grande erro. Cara, é todo dia. Todo dia você tem que saber o que tem para pagar, todo dia você tem que acompanhar o que tem para receber. Todo dia você tem que estar ali na sua empresa fazendo isso. Ah, não, mas eu não tenho tempo. Meu irmão, é a tua empresa, é a tua vida que está em jogo, não é a minha. Tá aqui o relatório, tu não quer nem analisar um relatório? Então, quer E dizer, aí a gente chega no ponto-chave agora, Wilk. Dentro das circunstâncias que o empresário, e a gente sabe disso, perde muito tempo diariamente, muitas vezes fazendo a execução, pagando, vendo as contas, às vezes vai procurar as contas a pagar, vai ligar pro contador porque não tá achando o imposto que não recebeu, vai ligando pro DP também porque não recebeu, até mesmo os contra-cheque, diz que não recebeu. Então, ele perde tempo para filtrar, para executar, daqui que ele venha separar, organizar e executar o pagamento, ele perdeu aí uma boa parte do seu tempo. Onde a ciclo pode entrar aí? Ô, Rodrigo, eu vou além disso que tu tá falando. Eu vou pegar uma micro pequena empresa que fatura aí, em média, 200 mil. O dono, gestor, a palavra gestor é bonita. O dono, gestor, ele é um cara centralizador. Ele é um cara que é ele, a esposa e 3, 4 funcionários e ninguém tem acesso a nada de finanças porque ele acha que o povo vai querer comer o que ele tem, roubar o que ele tem, sei lá, algo do tipo. Que é uma mentalidade, isso tem que ser trabalhado. Não é aquela frescura de mindset, não sei o que, não. É entender que pra ele crescer, caso ele queira, também tem isso. Tem gente que não quer crescer e tá tudo bem. Eu tô falando pra quem quer crescer. Então, se você quer crescer, você precisa mudar a mentalidade. Você tem que ter uma mente empreendedora, você tem que ter uma mente de negócios, você precisa estar em ambientes rodeado de pessoas que pensem iguais, diferentes, seja questionadores, e a gente consiga evoluir. Eu acho que o network é importantíssimo. Mas desse empresário, fatura 200 mil, tem poucos funcionários, é tudo ele que resolve, ele compra mercadoria, ele paga boleto, ele faz o produto, ele vende, ele tá fazendo tudo, ele é o centro, ele é quase o globo terrestre, tá no centro. Então, quantos você aí que fatura 200 mil? É você mesmo.
quantos reais você já perdeu de juros e multa de Simples Nacional, FGTS, INSS, boleto do fornecedor X. Por esquecimento. Por esquecimento. Às vezes o cara, eu já vi, cara, eu tenho 3 contas bancárias. Agora eu falo feito aquele bicho lá. Puta que pariu! Eu tenho 3 contas bancárias. Uma eu movimento, eu tô lá com 300 mil estourado, cheio de dinheiro. Aí eu tenho uma lá que tá zerada. E eu tenho uma que tá na, tipo, Altamente negativa. ou altamente negativa ou com um boleto lá que vai em débito automático. Eu nunca lembro de colocar dinheiro pra cobrir. Estoura. Eu tô lá no cheque especial Juros. pagando juros e juros. E tipo, eu tô... Então esses juros, você poderia estar pagando uma gestão eficiente. Você poderia contratar pessoas, que é o propósito da Ciclo BPO, é entregar mais um braço ao negócio. Eu não quero acessar a tua conta. Eu quero simplesmente visualizar extratos bancários, extrair eles, fazer agendamentos, caso você queira ainda. Não é para todo mundo, não. Eu faço um agendamento. A gente vai trabalhar a gestão com relatórios diários, abertura, fechamento, relatório de pagamento diário, relatório de recebimento, relatório de inadimplência, faça a sua cobrança. Não, você quer que eu faça? Aí a Ciclo BPO faz também. Vamos fazer a sua cobrança via telefone. Pá. Tá tudo bem. Mas quantos reais? Vocês são contadores. Juros passivos. Quantas vezes vocês classificaram lá juros passivos de um cliente bom porque ele tem uma péssima gestão financeira? Além de ter uma péssima gestão financeira, ele é muito centralizador, resistente, e ele não quer abrir os números, ele não quer que a gente tenha acesso aos números. É a Xuxa empresarial, né? Eu costumo dizer que a A cultura. rainha dos baixinhos. A cultura que ele tem é uma cultura um pouco arcaica, que antigamente se tinha essa cultura, que hoje a galera fala, mindset, reprogramação mental. Cara, eu sou meio matuto, eu sou do sertão, então assim, é a cultura dele. Cultura, mentalidade. A mentalidade é muito presa, mas eu particularmente tenho uma missão, isso é minha. Eu tento ao máximo mudar isso nele. E quando você consegue evoluir isso no seu cliente, isso é fantástico. É quase um orgasmo. Mas vamos lá. Miz, vamos lá. Miz e Wilk. A gente tá chegando ao final, o horário, e eu queria propor aqui com vocês, para quem tá nos assistindo, uma tarefa de casa. Básica. Para o pessoal ver o reflexo que isso vai ter no seu dia a dia. Nesses próximos 15 dias, vocês vão ter uma tarefa. Pegar os últimos 6 meses, só 6, não tô indo 12 meses, não. 6 meses da sua empresa. Relacionar todas as despesas que você tem ali. Agora coloca tudo. Desde o salário do pessoal, aos impostos pagos, ao cafezinho que você comprou, o açúcar que você compra do café para sua empresa. E eu vou além. Também faça isso na sua parte pessoal. Faz em casa. Quanto tá pagando de aluguel, de cartão de crédito. Agora não bota lá, cartão, Mastercard, Black, que pagou 3 mil de fatura. Não. Vê na fatura o que foi aquele referido custo. Faz isso nos últimos 6 meses. Se debruça ali e analisa. Você vai ficar impactado com o que você está pagando e com o que você pode reduzir. O que acha aí dessa tarefinha pro pessoal? Eu acho incrível. Inclusive, você conseguir ter a percepção se seu custo fixo é alto. O que é um custo fixo? Aquilo que repete. Aquilo que, independentemente da oscilação, ele é repetitivo. Conta de energia, gás, aluguel, condomínio, escola de crianças, educação continuada do próprio empresário. Então você faz isso na pessoa física, aí você faz, meus gastos fixos. Então, para sobreviver, eu tenho isso. Então você vai descobrir, né, que, para sobreviver minha empresa, eu como pessoa física vou ter que receber X na minha empresa. Então meio que você já definiu aí o seu prolabore, seu salário. 90% dos empresários do Brasil não tem salário definido. Eu tô tocando numa ferida aqui e posso ser criticado, lixado, tô nem aí. É verdade. 90% dos empresários no Brasil não tem salário definido. E para a empresa é ter a percepção de que o seu negócio ele tem uma estrutura. Escritórios de contabilidade, o que é que quando a gente vai fazer uma reformulação de gastos, a primeira coisa, eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu olho não é folha. Tem gente que vai logo nas pessoas. O meu olhar não é nas pessoas. O meu olhar hoje é em ferramentas. Quantas ferramentas eu tenho que estão sendo inutilizadas ou subutilizadas? E aí eu começo de sistemas, depois eu desço para gastos diários bobos, que eu digo que é bobo. Por exemplo, um lanchezinho na tia da esquina que eu tô lá e peço. Então ele entrou como um custo do negócio.
tô lá trabalhando, é eu que tô comendo, mas eu, joguei lá. Então você consegue criar uma perspectiva, né? Então quando você faz isso que você tá dizendo aí, você vai começar a entender exatamente para onde tá indo teu dinheiro. Para onde a empresa... Quem está maltratando a empresa? Se é você que está cobrando barato demais dos seus clientes, Pode ser. ou se é você que está consumindo demais a energia financeira do teu negócio, ou se é Desperdício. um desperdício, uma reorganização da estrutura de negócio. Quando se fala em reforma administrativa no Ministério da Economia, é muito lindo, né? Quando a gente vê no jornal falando sobre... E você? Tem feito reformas administrativas no seu negócio? Sua empresa, na sua Nenhuma. casa. Né? Então a gente tem muita gente opinando tanto em política e tal, e no seu próprio negócio, na sua própria casa, não consegue fazer, não tem uma opinião, não, Tá mas tudo olha, errado. mas olha, o balé de Jennifer não pode ser mexido. O futebol de Gerald não pode ser cortado. Às vezes, dependendo do caso, você tem que cortar. Porque se você botou seu filho na escolinha, tá pagando R$180 numa escolinha de futebol, o menino, você não leva uma vez o menino pra escolinha, você tá dando dinheiro na escolinha. Tem despesas que sempre vão ser revistas. Quando o pessoal começa a fazer essa tarefinha, vai ter 2 reflexos básicos. Vai ficar ansioso porque tá pagando aquelas despesas e viu que era necessário e vai correr atrás de reduzir. Vai chamar a atenção de chamar o contador, porque muitas vezes o contador tá lá, tá sendo Sim. pago. Tal. O cara tem a boa vontade de querer fazer algo, mas o próprio empresário não dá o espaço. Olha, é o contador que tá sendo pago, viu? Não é o que não tá sendo pago, não. O contador muitas vezes é sabotado, né? Na realidade, no processo. E eu vejo também muita troca de contador. Não é por culpa do contador, é por culpa do próprio empresário. Sim, né? fato. E é um fato. Isso também eu acho que é 90% das trocas. 10% é erro. Aquele cara lá que a gente conhece. Teu amigo. Aquele. Aquele que é amigo Aquele daquele. lá. Aquele outro. Tem 2. Tem Já 2. são 2. Já Então, são 2. Emes, Sempre- nada sempre pessoal, vai ter- viu? Sempre vai ter Não, esse mas aí eu viés. não conheço, não. Não, nada pessoal. É porque eu já tô pensando no É 3, tô brincadeira, pensando pô, no 3 já. É brincadeira aí dos meninos. Mas assim, sempre vai ter esse viés. Então, viu os números, se assustou, ficou ansioso, começou a raciocinar as soluções. Chama o contador, porque você vai entrar no mérito, você vai começar a perceber a variação até no seu imposto. Então vai despertar para você, meu imposto está certo? Por que ele teve essa variação? Talvez eu nem aumentei tanto porque ele aumentou. Então vai ter viés que vai chamar a atenção para você sentar com o seu contador, e isso é importante. O papel do contador é justamente estar nesse momento. Ele não está ali só para mandar DAS, DAI. Fazia tempo que eu tinha escutado o termo Ele- DAS. Não dá no operacional há algum tempo mais, né? Então ele só tá. Ele não é só para isso. Na verdade, ele não é nem para isso. Mas você vai começar a ter o seu contador da forma que você deve ter. Então, parte de você, empresário, essa cobrança. O contador é o cientista da riqueza, né? Então, se você não acredita que o seu contador pode lhe auxiliar, você tá... Procura Contabilizei. É, aí você vai ter um self-service. Eu não ia citar nome, mas... Ei, corta essa parte. Aguarda o processo! Corta não, deixa aí mesmo. E como já tá chegando a hora, eu vou finalizar também com uma parada aqui. Que eu Ele acho trouxe uma frase, tudo debaixo da Não, cadeira. pode ficar com o meu celular. Não tem Ele tá- frase, não. Ele tá com uma frase. Pega ali, meu um papel. telefone aí, veja se tem frase. Ei, velho, corta a da Ó, eu vou até Contabilizei, jogar que eu vou me lascar. vai, Aí, Pai, viu? eu precisava que era carteira de outra coisa. Vai, Veja, puxa isso aí de volta. Vou pegar uma... Começa com T também. Bora finalizar aqui. Ficou nervoso. Ficou nervoso, estão querendo agora me boicotar. E Meus sócios. Na minha casa... Meus sócios. eu contei um processo aí da Contabilizei. Só É. esperar. Bora lá, vamos Aguarda o finalizando com o seguinte. Eu vou finalizar com uma parada que eu acho muito interessante. A gente brincou com uma parada, nada acontece antes da venda. Gente, mas tudo acontece antes da compra. Então, o dever de casa que você deixou, das despesas, de tudo certinho, de acompanhar, de mapear. Cara, vamos começar mapeando tuas compras. E aí, vamos mapear. Se tua empresa está credenciada, se ela for do Simples Nacional, tu está aqui em Pernambuco. Minha empresa está credenciada? Tá. Eu já posso comprar fora do estado. Eu já estou evitando Pagar um imposto adicional maior, né, por conta do descredenciamento. Então começa a analisar compra. Caso. Tudo acontece antes da compra. Vamos lá, peguei a compra, É a origem. vi que minha empresa está credenciada, eu vou comprar. Esse fornecedor de São Paulo, é viável comprar de São Paulo? Frete, fronteira, tem viabilidade? Dentro de Pernambuco, eu consigo uma resposta mais rápida desse mesmo produto com uma oferta parecida de preço?
Faz um orçamento com outro Isso, torcedor. faz uma cotação. Briga por preço também. Por isso que eu brinquei na resenha do todo dia. Gente, compra tem que ser analisada todo dia. Todo dia se muda o preço de produto. Todo dia. Eu tive um exemplo ontem. O cara comprou 60 cabeças de gado para venda. E ele disse, baixou R$5. E esse gado está com 5 quilos a mais do que o gado que está chegando. Então, a venda que eu ia fazer hoje, dessas 60 cabeças de gado, ela só vai ocorrer na quinta-feira, quando está chegando um gado mais leve, certo? Que foi comprado R$5 mais barato. Então, quer dizer, quanto esse cara não economizou? Só porque ele tem o número. Ele tem o número do peso que ele comprou o gado, ele tem o número da arroba, o preço da arroba hoje, e ele finalizou com o seguinte, vou vender aquele que ainda está em trânsito. Show. Então, quer dizer, ele economizou, ele está ganhando. Então, foca em tudo, cara, todos os mínimos detalhes. Tua empresa, ela precisa prosperar nos detalhes. E antes de mais nada, entender que a Ciclo BPO pode ser um alicerce para esse teu negócio. Então, você precisa entender que a Ciclo, ela não vai ser... A gente não tá na ideia aqui, o projeto da Ciclo não é simplesmente a gente bater conta. Contas a pagar e contas a receber, não. Bater conta, quem bate conta é um paga conta e um recebe boleto. A gente tá para fazer gestão, a gente tá para pegar, ó, você, Wilk, empresário, tá aqui, ó. Você teve, tá aqui teus centros de custos, você teve gasto com isso, tá aqui sua DRE financeira. Esquece o fisco. Somos contabilidades antes. Aqui a gente é gestão financeira. Então, eu tô aqui para te ajudar como negócio, como gestão. Beleza? Então, se você tá com qualquer problema, chama a Ciclo que a gente te ajuda. Para finalizar, obrigado aí a quem assistiu até o fim. Quem não assistiu também, obrigado. Segundo episódio vai estar disponível aí, né? No YouTube. Depois a gente vai trabalhar a perspectiva de outras plataformas. Mas, mandar um abraço para todo mundo aqui. CicloCast chega ao fim, segundo episódio. E até breve. Até breve, turma. Valeu. Teremos em breve convidados para falar um pouco sobre gestão financeira aqui também. Pessoal, até mais. Nos próximos dias estará no ar, nas outras plataformas, muito bem falou Misa. E continue nos acompanhando, dê seu like, compartilhe o vídeo e que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço, fica com Deus. Tamo junto.